Ixi, tem que mudar aqui a câmera. Muda aí. Deixa eu entrar aqui. Tá pra tudo. Tá pra você. Graça e paz, queridos, tudo bem? César, tudo bem? E aí, Li? Oiê! Serjão, tudo bem, mano? Que saudade! Rui, diretamente lá da Suíça, tudo bem, mano? Abração na esposa e na menina aí, glória a Jesus. Pastora Neuza, irmão Wilson, Neire, tudo bem? Opa, glória a Jesus. Entrei com 2 minutinhos atrasado aqui, porque caiu tudo aqui, caiu a antena, caiu tudo. Glória a Jesus. Vamos entrando, dá um abraço gostoso nos irmãos aí. Glória a Jesus. Leilinha, beleza? Fabiola. Xuxa. Neire, Xuxa. Glória a Jesus. Vá dando um abraço gostoso nos irmãos aí, dá um apertão, um cheiro à distância. Glória a Jesus. Enquanto estou recuperando aqui tudo que caiu aqui, todo o sistema que caiu. Miriam, tudo bem? Irmã Cacildinha, a paz, querida, tudo bem? Vamos tomando assento todos, glória a Jesus, vamos tomando assento. A paz, irmã Maria Lucas, Deus abençoe, querida. Vera, tudo bem, mana? Glória a Jesus, que bom que a gente está aqui junto, que bom, que bom. Glória a Jesus, vamos orar. Obrigado, Pai, por esta hora, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo aconchego que alcançamos em Ti, porque o Senhor nos trouxe de volta ao ninho da vida, onde tem vida mesmo. Porque o Senhor Jesus preparou esta morada para o Senhor, preparou esta morada, Senhor, onde se estabelece a eternidade. Obrigado por isso, Senhor. Nos reunimos como Teu povo, nos reunimos como Teus filhos. Obrigado, Senhor, por esta mesa, Senhor, de pão que não cessa. Obrigado, Senhor, por esta mesa, Senhor, onde não há fome para aqueles que se aproximam dela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pão da vida. O Senhor tem sido o nosso sustento, a nossa sustentação. Obrigado por isso, Senhor. Seja engrandecido o Teu nome. Seja engrandecido o Teu nome, Senhor, em nossos corações. Na consciência que o Teu Santo Espírito que Ele nos dá, de que somos Teus e de que o Senhor é nosso. Obrigado, Senhor. Por favor, compartilhe um pouco mais do que o Senhor é em nós como Teu povo, como Teus filhos. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar uns links com você hoje, que eu preciso hoje discutir a temática que reverbera no nosso coração, às vezes como perguntas. Por que nós estamos vivendo esse período que estamos vivendo e onde está Deus? O que Deus está fazendo no meio de tudo isso? E como é que Ele pode atender às nossas curiosidades? Ou no mínimo Ele pode atender às nossas perguntas, porque nós somos seres, por assim dizer, perguntantes. Como é que a gente pode fazer isso? E como é que a gente pode responder às pessoas que estão do nosso lado e que algumas delas entregues à mais absoluta tristeza, à desesperança? E como é que nós, o povo de Deus, podemos responder com esperança a estas pessoas que estão tão desalentadas nos nossos dias? Então eu queria trabalhar com você alguns links, inclusive de música. A pequena vai colocar aí os links de uns clipes
e das músicas cantadas, por exemplo, numa igreja evangélica lá de Jacksonville, ok? Do Don Moen. Algumas canções aqui são já muito conhecidas para alguns, né? Os mais antiguinhos. Mas você presta atenção aí, ela vai colocar inclusive a letra. Fica difícil para a gente fazer um culto congregacional, um culto comunitário aqui, onde todo mundo possa cantar junto. É bem difícil isso, eu reconheço. Portanto, eu vou cantar a melodia, não sendo cantor, cantarei a melodia, para que depois você possa pegar a letra, ir até os links que eu vou colocar aí, a pequena vai colocar, e você lá pode adorar num momento particular seu. Até porque essas músicas aqui são daquelas que eu acredito que serão cantadas inclusive no céu. Sabe aquelas músicas que vêm do céu e que o autor recebe quase que por inspiração celestial mesmo, metafísico? E essas músicas elas têm muito a ver com a nossa história, com o nosso caminho aqui, e eu quero explicar esse caminho nosso hoje no meio dessa pandemia, ok? Primeiro nós vamos... colocou dois links? Ok. Dai graças com o coração, dai graças ao único Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dai graças de coração, dai graças ao único Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E assim, diga ao fraco, eu sou forte, diga ao pobre, eu sou rico, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Que então posso ver o quanto amor sua vida entregou. Agradeça o que Ele fez por nós. Dai graças com o coração, dai graças ao único Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dai graças de coração, dai graças ao único Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E assim, diga ao fraco, eu sou forte, diga ao pobre, eu sou rico, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Então posso ver o quanto amor sua vida entregou. Agradeça o que Ele fez por nós. E assim, diga ao fraco, eu sou forte, diga ao pobre, eu sou rico, por aquilo que Ele já fez. E então posso ver o quanto amor sua vida entregou. Agradeça o que Ele fez por nós. Dai graça. Aleluia, glória a Jesus. Eu fiz quase que uma tradução livre. Então, quem quiser depois cantar lá,
É isso que está dizendo a música lá do Don Moen, mas eu fiz uma tradução livre porque eu não conhecia toda a letra. Aliás, eu tinha esquecido até a primeira parte. Então, de tão antiguinha que ela é, ok? Mas eu queria deixar isso para você porque isso aqui é uma canção profética. Quando nos sentimos fracos, o Senhor, Ele vai dizer para a gente assim: confesse a sua fortaleza em mim, porque você só tem condições de ser forte em mim. Então seja forte, porque você tem vencido o maligno. E a gente pode também dizer: eu sou rico, isso independentemente das posses. Por isso a canção diz: diga o pobre, eu sou rico, ok? Glória a Jesus. Vamos cantar uma outra canção que também é lá da Osana Music, e também é uma tradução livre, porque eu também não conheço a versão em português, ok? Então lá está em inglês, com a letra em inglês lá, mas você pode colocar essa letra quando você estiver cantando. Mandou já? Vai mandar a letra aí, olha só. Ô, glória! Eu sou teu Deus que te curou, sou o Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar, sou o Senhor que te sara. Eu sou teu Deus Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar. Eu sou o Deus que te sara. Tu és meu Deus que me curou. És o Senhor que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Eu sou teu Deus que te curou. Sou o Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar. Sou teu Deus que te sara. Tu és meu Deus que me curou. És o Senhor que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Eu sou teu Deus que te curou. Sou o Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar. Sou o seu Deus que te sara. Tu és meu Deus que me curar. Tu és o Deus que me sara. Tu enviaste
palavra para curar. És o meu Deus que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Aleluia, glória a Jesus. Olha, queridos, lá em Êxodo, é o Senhor que diz isso para o povo dele. O Senhor diz assim: eu enviei a minha palavra para curar vocês. E ele fala assim: se vocês permanecerem nos meus mandamentos, se vocês ficarem atentos ao que eu tenho para vocês, se vocês andarem de forma justa, vocês nunca ficarão enfermos das enfermidades do Egito. Nunca. Porque eu enviei a minha palavra para curar. Eu enviei a minha palavra e vocês saíram de lá curados. Isso está lá em Êxodo 15, 26. Quando você vai para Salmos 107, versículo 20, ele diz assim: enviou-lhes a sua palavra. Salmos 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Alô? E no mesmo Salmo 107 diz que, pois o Senhor, ele arrombou as portas de bronze, e ele quebrou as trancas de ferro, que aprisionava a vida da gente, e nos sarou. E quando ele diz que ele nos sarou do que era mortal, daquilo que nos levava à morte eterna. Portanto, lidar com essa situação de Covid hoje, a gente precisa entender como é que Deus está agindo no meio desta pandemia. Alô, você está aí? Pequena, queria que você orasse, porque agora nós vamos consagrar os dízimos e ofertas, antes de eu entrar na palavra revelada hoje, e eu vou precisar que talvez alguns de vocês estejam com caneta e papel, se não quiserem acessar de novo a live, porque a pequena vai colocar aqui algumas revelações do livro de Gênesis, e aí eu vou precisar que vocês prestem atenção. Por quê? Porque nós vamos explicar historicamente os passos de Deus na caminhada humana. Aí eu preciso que você entenda os nomes lá grafados, ok? Então quem tiver caneta e papel aí, anota, porque depois a pequena coloca aqui. Quem não quiser voltar, fica sabendo, porque hoje a gente tem uma revelação de como o plano da salvação ocorreu lá em Gênesis, por exemplo, ok? Antes mesmo de Jesus nascer. E eu queria nesta hora falar dos dízimos e ofertas, e daqueles que contribuem com a cesta básica da igreja. Nós temos socorrido algumas pessoas que inclusive estão passando por dificuldades por causa da pandemia, ou porque perderam o emprego, ou porque já não tinham emprego e agora a situação ficou pior, e que às vezes a graça de Deus precisa se manifestar no meio do povo de Deus com cara de arroz, de feijão, de farinha, de leite. Então aqueles que estão contribuindo ainda para as cestas básicas da igreja, continuem, porque nós estamos socorrendo famílias com isso, ok? Então, e aqueles que são dizimistas e ofertantes da igreja, que continuam ainda nessa fidelidade para que a igreja continue pagando os seus compromissos, a Valquíria coloca no Facebook o número da conta e do Pix, porque a gente já tem Pix, ok? Ela coloca lá e você pode continuar ofertando e devolvendo, dando o seu dízimo ao Senhor, para que a obra de Deus continue. Você entendendo que é um participante da família de Deus e que precisa ajudar no custeio da manutenção desta família e do aluguel e das despesas que nós pagamos lá na Vila Ré até nós voltarmos. Aquele lugar continua sendo custeado ainda pelos irmãos da igreja que contribuem, ok? Então eu vou pedir para a pequena orar, e nós vamos consagrar esta oferta, esse dízimo que você já tem ofertado, já tem dado, para que Deus multiplique os seus celeiros, para que Deus o abençoe e faça dessa semente sua uma multiplicação, para que você tenha mais sementes e para que você tenha mais recursos para viver com dignidade, e tenha recursos também para contribuir e para ajudar no reino de Deus, porque ter dinheiro apenas para gastar, isso qualquer um tem. Agora, ter dinheiro para fazer desse dinheiro a glória de Deus e usá-lo
como um elemento da iniquidade aí fora, mas a gente usá-lo não de forma iníqua, não de forma despretensiosa, mas com o desejo profundo de ser participante do reino de Deus com a nossa vida e com os nossos bens. Amém? Vamos orar? Pequena, consagra. Um cantinho. A paz, queridos, tudo bem com vocês? Então vamos agradecer ao Senhor, né? Pai, nós te louvamos pela tua presença, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo teu amor, pela tua bondade que é infinita sobre as nossas vidas. Somos-te gratos, ó Deus, porque pelos momentos que vivemos com o Senhor, sim, pela oportunidade que nós temos de fazer esta live, nós te agradecemos, sim, por estes momentos, mesmo sendo difíceis, ó Pai, nós queremos te agradecer porque nós temos visto a tua bondade, o teu amor e a tua fidelidade sobre as nossas vidas. Sim, somos-te gratos, ó Deus, pela nossa família, pela família da igreja também, de todos os irmãos que estão presentes hoje na live, aqueles que vão assistir mais tarde, que a tua mão os alcance. Esteja abençoando também, Senhor Deus, os dizimistas e os ofertantes da tua casa, que o Senhor possa alcançá-los em nome de Jesus com as tuas bênçãos, ó Pai. Sim, obrigado, Deus, porque mesmo em meios difíceis, o Senhor tem nos abençoado financeiramente. Verdade, e Pai, queremos fazer este momento, dar a nossa oferta com o nosso coração cheio de gratidão. Sim, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por aqueles que podem participar, que o Senhor os abençoe. Obrigado pela cesta básica da igreja que tem abençoado as vidas, ó Deus, que estão necessitadas. Sim, e abençoe, ó Deus, para que nós possamos saber administrar para abençoar a vida de muitos que vão precisar e que estarão pedindo a nossa ajuda. Que o Senhor possa continuar nos dando sabedoria. Somos-te gratos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. Se nós estivéssemos na quinta-feira, nós pediríamos para vocês ligarem no modo aula. Mas eu não quero dar uma aula hoje, eu quero dar uma revelação contida na palavra de Deus, que pode nos ajudar a compreender as coisas. Sinceramente, eu acredito que fé sem compreensão, fé sem conhecimento é crendice. Fé sem conhecimento, eu vou usar uma palavra difícil aqui, é diletantismo da alma. É uma discussão apenas de sentimentos, e discussão rasa. A maioria dos crentes se contentam em ser rasos e discutir apenas sentimentos. Deus não trabalha especificamente com os nossos sentimentos, com aquilo que nós sentimos. Ele trabalha com o que nós somos. E é por isso que quando o Paulo diz que ele é espírito, e ele se relaciona conosco em espírito, ele está dizendo que Deus deseja uma relação profunda e de conhecimento. As religiões não gostam muito de ensinar isso, gostam de ensinar sensitismos, gostam de ensinar achismos e gostam de ensinar frescores da alma. Mas Deus não trabalha assim, ele trabalha com aquele que o conhece. E quando a palavra de Deus vem com uma palavra assim, dizendo assim, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus, isso está falando de uma fé que não se esboroa, de uma fé que não cai diante de qualquer circunstância, porque é uma fé que conhece, é uma fé que sabe, não é uma fé que sente, é uma fé que sabe. Portanto, eu não queria ligar o modo aula hoje, porque eu não vou fazer isso como uma aula, mas eu precisava dar esta revelação desse texto aqui para a gente entender esse tempo que a gente está vivendo, ok? E como Igreja Água da Vida, nós temos um compromisso com a revelação da palavra. Os que congregam em nossa comunidade sabem disso, e que nós temos a primazia, que é a palavra de Deus, e vamos tratar isso primordialmente como sendo o foco, o ponto central da nossa existência. Fora disso, é o que eu falei, é sensitismos religiosos, ok? Então, queridos, esse é um tempo de corações muito angustiados, ora pelas perdas, ora pelos medos, ora pelas incertezas em que o mundo todo mergulhou. E é nesse tempo que a palavra de Deus, ela precisa ser invocada, ela precisa ser, por assim dizer, suplicada por nós, para que a gente possa entender as coisas, para que o mundo possa encontrar chão, possa encontrar um caminho que lhes console,
ou que lhes convoque ao arrependimento e à devoção que se perdeu nesse mundo pós-moderno. Agora, qual é a palavra que eu e você precisamos ter para esta hora? Qual é a resposta que eu posso dar para o mundo a esta hora, para os meus vizinhos que estão aqui? Se eles chegarem a mim, qual é a resposta que eu vou dar para eles? Como responder à pergunta onde Deus está nesse momento? O que esse Deus está fazendo? Do que Ele está vivendo? O que Ele está falando? Ou o que Ele está pedindo? Para a gente saber disso, como filhos dele, a gente precisa conhecer o rastro de Deus na história. E hoje eu quero revelar para você um rastro de Deus, que me faz cada vez mais apaixonado. Então as minhas entranhas, as minhas vísceras comprometidas com esse Deus por causa do conhecimento da palavra, não porque eu estou sentindo alguma coisa. Então, queridos, eu quero tratar com vocês do capítulo 5 de Gênesis. Deixa aberto aí no capítulo 5, e se você puder anotar, porque daqui a pouco você vai precisar repetir, ok? Olha só, aqui eu vou falar de homens que viveram muito tempo. Aliás, vou fazer um quiz aqui. Quantos anos viveu Adão? Você sabe quantos anos ele viveu? Quantos anos viveu Enoque? Você sabe? Quantos anos viveu Matusalém? Você sabe? Olha se isso aqui cai no vestibular. Olha, isso aqui cai na prova valendo 1 milhão. Você sabe isso. É por isso que eu disse para vocês que nós em Água da Vida primamos pelo conhecimento da palavra e o porquê das coisas. A gente não trabalha só com eventos e só com o frescor da espinha. A gente trabalha com o conhecimento. Ok? Vou ficar com uma pergunta básica então. Com quantos anos morreu Matusalém, o homem que mais viveu na terra? 1, 2, 3. Isso. Muito bem. 969 anos. Pedrinho respondeu? Aê, Pedrinho. 969 anos. Agora, por que eu e você vivemos 80, 70, 90, no máximo 100 anos? Por que isso? Não sei se você sabe, mas até os 24 ou 25 anos, as células humanas, elas se reproduzem exatamente iguais. A cada 3 anos, um eu morre e nasce um outro eu. Daqui a 3 anos, essas células todas que eu estou aqui não existirão mais, existirá outra, ok? Só que até os 24 ou 25 anos, as células se multiplicam de forma igual, elas se reproduzem exatamente iguais, ok? Agora, depois dos 24, 25, a gente começa um processo de envelhecimento. Isso aconteceu depois do dilúvio. Houve uma mutação genética, alguma coisa aconteceu. Quem sabe foi a camada em que envolvia a terra de águas, que protegia a terra dos raios ultravioletas, e essas águas se precipitaram, a terra talvez tenha ficado sem essa proteção, e Deus limitou a vida do homem em 120 anos. O que é fato é que do dilúvio para cá, nós vivemos no máximo 80, 70 anos, 90 anos, o que passar disso é canseira e enfado, ok? O Matusalém viveu 969 anos e são literais, são 969 anos mesmo. Ele quase que ficou 10 séculos aqui, 1000 anos aqui na terra, ok? E diz a Bíblia que ele era filho de Enoque, um homem chamado Enoque. E eu quero que você preste atenção agora, porque eu quero falar de nomes, de como que Deus deixa rastros nos nomes, ok? Nos nomes. Matusalém significa alguma coisa, ok? Então presta atenção. Na nossa cultura, nós não escolhemos os nomes dos filhos na nossa cultura ocidental, pelo significado. Quase ninguém vê o nome do significado quando vai escolher nome para filho. Eu pergunto isso para todo mundo. Sabe o que significa o nome do seu filho? A maioria nem sabe o que é. A maioria se escolhe os nomes porque gosta do som. Achou que o som é legal, aí escolhe aquele nome, fala que é um nome bonito, ok? Na cultura hebraica não é assim. Todo nome tem um significado. E é por conta de algo que eles sabem, ou algo que eles desejam, é que eles colocam o nome dos filhos, ok?
isso precisa ficar claro. Enoque, no capítulo 5 de Gênesis, viveu 65 anos e teve um filho. E ele teve uma experiência extraordinária com Deus, o Enoque. E Deus deu para ele uma revelação. E a revelação estava embutida no nome do seu filho. Qual é o nome do seu filho? Matusalém, que significa sua morte trará. Sua morte trará. Traduzido literalmente é sua morte trará. Enoque, queridos, ele não viu nada do que ele profetizou para frente. Porque Enoque viveu mais ou menos 300 anos e ele andou tanto com Deus que Deus o arrebatou, Deus o levou, ok? Matusalém, sua morte trará. E o Matusalém morreu, gente, com 969 anos, exatamente no ano do dilúvio. Presta atenção, ele morreu exatamente no ano que veio o dilúvio. Então, a revelação aqui, gente, do Matusalém é que Deus traria o dilúvio exatamente no ano em que ele morreu. O juízo de Deus, queridos, ele durou naquela época lá por 4 gerações. Deus chamou os homens para que eles se arrependessem. E desde Enoque e os seus descendentes até chegar a Noé. Por 4 gerações Deus pediu para que o homem se arrependesse. Como os homens não se arrependeram e pelo contrário piorou o seu caminho, veio o juízo sobre os homens. Por que é que está acontecendo essa pandemia no mundo? Naqueles dias, Deus chamou os homens ao arrependimento e veio o juízo. Sabe o que está dito aqui, queridos? Que Matusalém foi uma profecia viva da misericórdia de Deus. É por isso, queridos, que olhando para a vida de Matusalém, você vê que Deus é tardio em se irar, mas que ele não julga o culpado por inocente. Então Deus foi esperando, e deu vida para Matusalém, foi esperando o arrependimento do homem. Então não é por acaso que Matusalém foi o homem que mais viveu, porque ele é a misericórdia do Senhor, dizendo que ela é longa, ela é longânima. Só que tem uma coisa, a misericórdia do Senhor tem um limite. Enoque, queridos, andou com Deus, mas ele viveu, queridos, num tempo de apostasia, de idolatrias, de maldades humanas, de gente indiferente a Deus, que fez Deus ficar enfastiado. Deus ficou enojado dos homens, e ele disse, não dá para aguentar mais os homens vivendo do jeito que eles escolheram. Segundo nome, Enoque. Enoque significa ensino. Enoque é o ensino de algo que Deus vai fazer. Antes do dilúvio, Enoque foi arrebatado. Presta atenção, o que isso tem a ver comigo e com você? Enoque arrebatado. Enoque, queridos, ele aponta para toda a igreja de Cristo que será livre do juízo. Enoque andou com Deus antes que viesse o juízo. Deus o tira, Deus o arrebata, porque a igreja será livre do juízo, e esse juízo virá. A igreja será arrebatada e não passará pela grande tribulação, aleluia, mas isso é para a igreja de Cristo. Se você é a igreja de Cristo, você pode dar as mãos para Enoque, porque assim como Enoque foi arrebatado, você não ficará para a grande tribulação. Agora, Enoque, que significa juízo, ensino. Enoque não só profetizou o ensino, mas ele viu a vinda do Senhor. Ele viu, queridos. Tanto é que lá na carta de Judas, no Novo Testamento, há uma palavra sobre Enoque lá na carta de Judas. O Judas, o irmão de Jesus, lá em Judas 1,12, está dito assim, estes homens são como tochas submersas em vossas festas de fraternidade. Banqueteiam-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, mas desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas.
Versículo 13: ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes são esses homens, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Alô? Que tempo que nós estamos vivendo, queridos? Agora, o versículo 14 de Judas 1 diz assim: quanto a estes, quem? Esses ímpios. Foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Olha a visão que Deus dá para Enoque: para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores ou admiradores dos outros por motivos interesseiros. Ele diz assim, o Judas: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais e que não têm o espírito. Vocês porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando pelo Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aleluia! Eu faço parte dessa história. Agora, por que a marca desse tempo, queridos? E por que Deus permitiu que uma catástrofe dessa pudesse assolar o mundo? Por quê? Que resposta eu e você temos para isso? Porque a marca desse tempo é o divórcio. Por quê? E quando eu falo de divórcio, eu falo de separação. Não estou falando de marido e mulher apenas, não. Estou falando de irmãos que se separam, que abandonam uns os outros, de pessoas que não querem a convivência, pessoas que não querem a igreja, pessoas que não querem a comunidade. Por que a marca desse tempo é isso? Por quê? Porque os homens se divorciam, inclusive de Deus. É por isso que a marca do divórcio hoje e a marca da separação está em todo lugar. Por que esse é um tempo de insolência, até dos filhos contra os pais? Porque os homens se tornaram insolentes contra Deus o Pai. E Enoque, queridos, que ele é um tipo da igreja, ele é um tipo da igreja que foi arrebatado. Enoque viu isso e ele profetizou o fim. Agora eu não tenho dúvida, queridos, de que nós estamos no finalzinho da história. Dessa história como ela é. Jesus vem. Jesus vem. Pode haver ainda uma nesga de incredulidade no seu coração. Se houver, você precisa rogar ao Pai para que arranque isso, para que você dê valor a esta mensagem de que Jesus vem. Jesus vem. E quem quiser dormir, durma sozinho, porque ficará só no tempo em que o anticristo não vai respeitar família alguma, nem a sua. Se ela ficasse. Matusalém e Enoque são um rastro de Deus na história. Mas espera aí que tem mais. Então não existe coincidências na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, aquilo está tudo explicado de forma minuciosa para aqueles que querem compreender. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus, na sua primeira vinda, ele chegou na sinagoga, lá na sua terra, diz a Bíblia, lá em Lucas, que ele tomou a palavra, diz que ele tomou a palavra, e aí ele começou a ler, num sábado ele tomou a palavra e começou a ler. Você sabe que na sinagoga existe uma programação de leitura para toda a Torá, durante o ano todinho. Cada sábado, as pessoas vão ler a Torá no sábado para ler o ano inteirinho. Os textos são determinados, queridos, não é? Jesus chegou lá, abriu em qualquer lugar e começou a ler, não. Ele leu o que estava programado para aquele dia. Jesus vai lá exatamente, queridos. É incrível. Ele vai exatamente no dia que eles iam ler Isaías 61.
Exatamente naquele dia. Olha as pegadas de Deus na história, aleluia, não existe coincidência. Então Isaías 61, que Jesus estava lendo lá, ele diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Então Jesus está falando de duas coisas lá, queridos: do ano aceitável do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus. Eu e você estamos vivendo o tempo do ano aceitável do Senhor, do Deus que veio como cordeiro, mas que um dia virá como leão, e ele virá para julgar a terra. Alô? Então Jesus veio e ele diz: eu vim trazer saúde. E sabe qual é a saúde que ele fala aqui? Porque ele fala assim: olha, eu vim proclamar liberdade aos presos. Olha, ele fala de uma liberdade proclamada. E eu vim dar recuperação de vista aos cegos. Para quê? Para dar liberdade aos oprimidos. Sabe o que existe entre essas duas liberdades? Uma liberdade proclamada e uma liberdade alcançada? A cura do cego. Então Deus veio primeiro tirar a nossa cegueira, porque aí sim a gente vai entender o que é liberdade. Tem muita gente no meio cristão dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas estão amarrados, são mundanos, são materialistas, não querem história pessoal com a igreja de Cristo, não querem, ok? Lucas, o texto que eu citei está em Lucas 14, 18. Vejam o que Jesus falou sobre esses dois tempos. Jesus falou que havia um tempo de liberdade, mas esse tempo de liberdade, ele precisava ser proclamado, para depois ele ser alcançado, quando os cegos alcançassem vistas. Alô? Então, olha só, a primeira revelação de Enoque e de Matusalém fala do dilúvio. A segunda revelação fala do juízo de Deus, que aconteceu no dilúvio. Agora, se você quiser anotar, você precisa anotar, porque isso aqui é fundamental a gente entender o rastro de Deus na história. Eu falei para vocês que cada nome dessa geração de Enoque, cada nome carrega um sentido. Cada nome carrega um sentido. Agora eu vou mostrar o plano da salvação todinha da Bíblia, aqui nesses nomes, ok? Cada nome carrega um significado. Então, da geração de Enoque, nós começamos por Adão. A pequena vai colocando aqui, ela vai colocando e a gente vai guardando isso, ok? Adão significa humanidade. Humanidade, isso significa o nome Adão. Aí Adão coabitou, deu uma pissuída na Eva lá e gerou a Sete, ok? Sete significa apontar. Adão significa humanidade, Sete significa apontar. Aí Sete gerou Enos. Enos significa fraco, mortal, miserável. Isso que significa Enos, fraco, mortal, miserável, ok? E a raiz desse nome significa inclusive incurável. Eu preciso entender o que é esse incurável, ok? E Enos gerou a Cainã. Cainã significa lamento. Cainã significa lamento. E Cainã gerou Mahalael, ou Mahalael, que significa Deus bendito. E Malael gerou a Jared, ou Yared, Jared, que significa descer. Cada nome tem um significado. Yared gerou Enoque. Enoque significa o que mesmo? Que eu já falei. Enoque significa ensino. E Enoque gerou a Matusalém. Matusalém significa sua morte trará. E Matusalém gerou a Lameque. Lameque significa lamento, desespero. Isso significa Lameque. E Lameque, por fim, gerou a Noé, que significa descanso. Ok? Vou repetir rapidamente aqui. Adão, humanidade. Sete, apontar. Enos
fraco, mortal, miserável. Cainã, lamento. Malalael significa Deus bendito. Yared significa, ou Jared significa descer. Enoque significa ensino. Matusalém, sua morte trará. Lameque, lamento. E Noé, descanso. Então, queridos, olha que mensagem maravilhosa que Deus colocou no nome dessas pessoas. O Senhor escreveu desde o início da humanidade. Ele deixou o seu rastro, o rastro de Deus na história, para mostrar o plano da salvação, que até hoje esse plano funciona. Esse plano significa para nós. Então, olha o plano da salvação descrito aqui, letra por letra. Então, olha só o plano. Ao homem, Adão, foi apontado, 7, mortal tristeza, Enos, mas o Deus bendito, Mahalael, descerá, Jared, ensinando Enoque, que sua morte trará, Matusalém, para o desespero, Lameque, o descanso. Resumindo, os nomes todos significam: ao homem foi apontado mortal tristeza, mas o Deus bendito descerá, ensinando que sua morte trará para o desespero o descanso. Esta é a mensagem da vinda de Cristo, queridos. Eu vou repetir: ao homem, que homem? Foi apontado uma mortal tristeza. Que mortal e tristeza foi essa? Quando o homem pecou. Mas o Deus bendito, ele descerá. Que Deus é esse? Jesus que desceu na terra, ensinando o quê? Que sua morte trará, que é o nome de quem? Do Matusalém, para o desespero, que é o nome de quem? Do Lameque. O descanso, que é o nome de quem? Noé. Noé é tipo de quem, queridos? De Cristo, aquele que construiu a arca para a salvação daqueles que crescem. Gente do céu, o plano de Deus desde o início foi resgatar o homem para o descanso. Infeliz é o homem que procura o descanso longe de Deus. O homem, ele foi apontado com uma mortal tristeza, mas o Deus bendito, ele descerá, ensinando que a sua morte trará para o desespero que está no mundo o descanso. Olha, queridos, conhecer isso encerra toda a discussão. Ah, pastor, mas o que eu quero é dinheiro, o que eu quero é sucesso, eu quero é ser feliz, pastor. Mas não há nenhum meio seguro neste mundo de ser feliz. Nenhum casamento garante felicidade. Nenhum dinheiro em abundância promove uma felicidade plena ou garante isso. Porque não há felicidade longe do Senhor. Não há contentamento algum, só há lamento, só há desespero, só há angústia, só há decepção. A morte está de frente para o homem quando o homem está de cara virada para Deus. Olha, queridos, você que faz parte da água da vida, você precisa entender o que nós somos. Qual é o sonho de nós, os pastores, para que nós tenhamos uma igreja ebuliente, efervescente, entranhada num propósito de viver absolutamente para o Senhor. Esses links que eu mandei para você hoje, que a pequena colocou aí, 2 deles são clipes de Jesus. Num deles fala da ressurreição da viúva, da filha de uma viúva, que Jesus encontra pelo caminho. E quando ele ressuscita aquele rapaz, a primeira visão que ele tem é o rosto de Jesus. Eu chorei naquele vídeo, naquele clipe. Por quê? Porque o meu maior sonho é eu dar as costas para todo tipo de morte e dar de cara com o meu Jesus, colocar os meus olhos nos olhos dele e falar: eu estou aqui, eu cheguei, porque o Senhor me trouxe. A igreja de Jesus é este ensino, é esta voz de uma geração que é exemplo daquela geração de Enoque, desses nomes que eu lhes narrei,
contou o plano da salvação para a humanidade. Eles contaram o plano da salvação para a humanidade. Os que não entraram na arca foram mortos, mas justamente mortos. Quem creu se salvou e encontrou descanso na arca de Noé, que é um tipo de Jesus. Mas todos os incrédulos morreram. Esta é a mensagem que eu carrego, e você, como igreja de Jesus, o que você quer na vida? Nos nossos dias, o espírito de apostasia, o espírito de amarelão, porque está assim de gente amarelão, espírito de divórcio, de frieza, de religião dos eventos, está agraçando, crescendo como erva daninha na alma até de crentes. Gente que anda com o Deus de Enoque precisa se levantar para dizer: a nossa esperança, água da vida, não está em coisa alguma a não ser no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus enviou a sua palavra para curar. E ele diz: eu sou o Deus que te sara daquilo que é mortal. Eu e a pequena pegamos o Covid. Medo de morrer? Nenhum. E o dia que eu deitei aqui, que eu falei assim: acho que eu estou. Porque eu não tinha sintoma. Mas naquela hora eu falei assim: Senhor, eu estou pronto. Porque para mim o morrer é lucro. Eu estou pronto, mas o Senhor é o Deus que me sara daquilo que é mortal, porque nenhuma doença é mortal, para nós não, nenhuma doença é mortal. Alô? E quando Deus nos sarou, Ele nos sarou daquilo que era mortal. Alô, você está aí? Se ouvirmos atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, daquelas, porque aquelas eram mortais, porque todos eles morreram, e morreram perdidos, pois eu sou o Senhor que te sara. Alô? Glória a Jesus. Não tem no mundo alguém mais saudável que eu e que você. Não tem. Não tem. E não tem ninguém no mundo mais sarado que você, mais rico que você, porque Ele nos enviou a sua palavra e nos sarou daquilo que era mortal. A nossa mensagem é essa. Eu queria convidar você, nesse tempo de pandemia, a ter uma palavra profética de Enoque na sua boca, para que você possa, de maneira intrépida, para que você possa, de maneira definitiva, decidir quem é você no reino de Deus. Por isso, se você perdeu alguma coisa, volta lá e pega os nomes lá, e você vê o plano da salvação colocado lá antes de um juízo. E eu não tenho a menor dúvida que Deus está encaminhando esta geração para um juízo. Deus está encaminhando essa humanidade para um juízo, e esse juízo é do leão da tribo de Judá, que virá para vencer os seus inimigos. No nosso caso, como Enoque, nós seremos arrebatados. Aleluia! Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, porque eu já estou terminando, porque esta palavra enfática de Enoque precisa permear a nossa vida, precisa jorrar como fonte que não termina, porque nós, como água da vida, nós somos a voz de Deus onde nós estivermos. Nós somos a palavra profética de Deus, a mesma que foi colocada em Matusalém, a mesma que foi colocada lá em Enoque, porque ele é um tipo da igreja de Cristo. Alô, você está aí? Será que Deus, para você entender,
Eu precisava ter essa palavra hoje para você entender o rastro de Deus, o caminho de Deus na história. Eu posso compreender o Deus que está acima de toda a pandemia, dizendo o seguinte: esta geração e este mundo precisa se arrepender e alcançar um lugar de devoção ao meu nome. Porque quem sabe, eu permitindo que isso tudo aconteça, eles possam encontrar um lugar de arrependimento, apesar de um lamento de Lameque. Porque é de se lamentar tudo isso, é de uma tristeza profunda, profunda, tudo que está acontecendo. Todavia, eu sei que Deus não perdeu a mão, Ele não perdeu a mão. E ainda que eu tivesse falecido de Covid, Deus não perdeu a mão. E se eu tivesse falecido de Covid é porque a minha vida e o meu propósito já teria sido cumprido aqui. Alô? Desde os 15 anos eu não tenho outra mensagem. Eu só tenho essa. Eu já estou terminando. E eu vou terminar com essa canção. Eu sou o Deus que te curou. Eu sou o Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar. Eu sou o Deus que te sara. E aí, quando eu sei disso, eu posso cantar: Tu és meu Deus que me curou. És o Senhor que me sara. Tu enviaste a tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Eu posso, com a boca cheia, salivando, até móia na boca, dizer: Tu és meu Deus, meu. O Senhor não é um Deus de qualquer um, o Senhor é meu Deus, é meu. E me relacionar contigo, a exemplo do que aconteceu com Enoque, é o desejo do meu coração. Dá-me graça para isso. Por isso cantamos a primeira canção: Dai graças. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o pobre, eu sou rico. Vai depois lá, não vai para Netflix agora não, vai depois nos clipes lá, assiste lá, guarda pelo menos 10 minutinhos depois de terminar o culto, faça uma devocional sua com o nosso Deus, beije-o, abrace-o. A Netflix espera, ela espera. O nosso Deus, quem sabe, anda com saudade de mim e de você, não de rituais e de cultos, não, de relação mesmo, de conhecimento pessoal. Vai lá nos clipes que eu deixei lá e assiste também as músicas do Dom Moen lá na igreja Jacksonville, e você vai ver que unção, que capacitação para realizar. Alô? Eu terminei. Deus abençoe você imensamente. Se você puder, terça-feira, alguns irmãos da nossa comunidade estão operando nas lives de terça-feira de oração. E aos domingos, às 18h30 aqui. As mulheres também já voltaram. Elas voltaram na sexta? Às sextas-feiras, às 20 horas. 20 horas. Ok? E a Valquíria coloca sempre isso, essas programações lá no Facebook. Ok? Eu estou afiando o meu machado. Eu estou me dedicando. Eu comprei inclusive alguns cursos para mexer melhor com mídia, e eu estou trabalhando isso, e estou investindo em algumas coisas para trabalhar alguns estudos bíblicos de maneira diferenciada para a nossa comunidade, ok? Então eu estou no meu momento sabático de procurar, de vasculhar, de cavar e de afiar o meu machado para entrar na floresta e não derrubar uma árvore só não, é derrubar a floresta toda. Se você entende isso, você pode viver em nossa comunidade esperando mesmo que Deus ainda continuará falando conosco pela sua palavra, porque Ele enviou a sua palavra para curar, para nos curar, e nós somos sarados por Ele. Amém? Glória a Jesus. Antes da nossa despedida, se você tem a letra aí, pode cantar com a gente isso daqui e pode fazer essa declaração pessoal para o Senhor. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Eu sou o teu Deus que te curou. Sou
sara. Eu enviei minha palavra para curar. Sou Deus que te sara. Eu sou teu Deus que te curou. Eu sou o Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar. Sou o seu Deus que te sara. Tu és meu Deus que me curou. És o Senhor que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Tu és meu Deus que me curou. Tu és Senhor que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. És o meu Deus que me sara. Aleluia. Aleluia. Degusta essa palavra, rumina ela, trabalhe isso no seu coração, porque ela é vida, ela faz parte do pão diário que é o Senhor. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor. Nós somos dele e ele é nosso. Amém? Uma boa semana para você. Sintam-se amados, beijados pelo Senhor. Sintam-se amados e beijados por mim, também por nós aqui, em nome de Jesus. Nosso respeito, nosso carinho a todos vocês que são amigos da gente e que trabalham e militam na mesma guerra que nós estamos, que é a guerra contra a carne, o mundo e o diabo. Deus abençoe, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo seja com você e com a sua família e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Despede dos irmãos aí, dá um abraço gostoso neles, dá um abraço gostoso, isso, despede deles. A pastora Neuza falou que nós possivelmente voltaríamos e temos a intenção de voltar dia 15, mas nós estamos sempre à disposição do que for acordado do ponto de vista da sociedade, do governo, da Secretaria de Saúde, ok? Então fique sempre atento, porque a gente pode ter uma surpresa aí brevemente, inclusive do nosso presidente, o Jair Bolsonaro, ok? Então vamos ficar atentos, mas em primeira vista a gente volta no dia 15, se tudo ocorrer bem, ok? Fique atento. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou teu Deus e te curou. Sou o Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar. Sou o seu Deus que te sara. Eu sou teu Deus que te curou. Sou o Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar. Sou o seu Deus que te sara. Tu és meu Deus que me curou. És o Senhor que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. És o meu Deus que me sara. Tu és meu Deus
palavra para curar. És o meu Deus que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. És o meu Deus que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. És o meu Deus que me sara. Aleluia. Abraço, queridos. Glória a Jesus. Deus abençoe muito vocês. Aleluia. Tchau, Li. Uau, 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 uau. Leilinha. Sairê. Deus abençoe você, seus filhos, sua família. Glória a Jesus. Deus te dê amparo, mana. Aleluia. Até mais.